Boa noite. Meu nome é Beatriz, eu sou professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no Brasil. Esse é o Antônio, mestrando aqui na nossa instituição, defensor público, que trabalha diretamente com as questões do cárcere, que é o ponto que nós vamos abordar na nossa apresentação, no trabalho que nós submetemos ao Congresso, cuja participação para nós é uma grande satisfação e, enfim, gostaríamos nesse sentido também de apresentar e discutir algumas questões que, a nosso ver, são pertinentes também para um congresso internacional que discute política e globalização. Enfim, contextualizando o nosso trabalho, nós temos como tema a influência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a jurisprudência dela na jurisprudência da Corte Constitucional do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, também conhecido como STF. E a gente vai fazer um estudo de caso a partir da questão da violação dos direitos humanos no cárcere. Isso significa, portanto, que a nossa proposta diz respeito a uma pesquisa empírica, a uma medição real, efetivamente, de como que essas decisões da Corte Interamericana dos Direitos Humanos chegam para a jurisprudência no Brasil. Essa medição ela parte do pressuposto de que as decisões da Corte Interamericana são importantes na concretização desses direitos humanos que estão previstos, né, no Pacto de São José da Costa Rica, e nesse sentido teria um caráter vinculante para a jurisprudência também brasileira. Isso é importante de colocar no sentido da dimensão realmente política envolvida nessas decisões e na influência desse mecanismo, desse sistema internacional de defesa dos direitos humanos. Como isso se coloca é algo que a gente ainda vai falar mais adiante, né? Por enquanto eu queria só pontuar também o significado desse tipo de pesquisa, que é pouco usual para o direito, porque geralmente as pesquisas no direito elas têm um caráter bastante teórico e abstrato e pouca preocupação no geral, pelo menos essa é a realidade no Brasil, com a maneira como as coisas efetivamente se colocam na prática, né? Então, é uma pesquisa empírica nesse sentido de medição, de saber como que os tribunais ou como que o Supremo Tribunal Federal tem decidido no Brasil nessa matéria. É importante colocar também, eu penso, o significado de uma pesquisa de jurisprudência no Brasil, porque nós não temos, como outros países, os chamados repositórios de jurisprudência, em que a própria corte seleciona, né, as decisões emblemáticas e significativas que vão direcionar, né, as decisões futuras das cortes. Falta, eu poderia dizer, uma uniformidade nos tribunais em geral em relação à nossa própria Corte Constitucional. Tem sido criticado muitas vezes uma falta de coerência e unidade nas decisões. Também precisa ser colocado aqui nesse contexto o volume de decisões que chegam ao Supremo Tribunal Federal para decisão, que são muitos e muitos casos, muitos e muitos processos para uma corte relativamente pequena e que não julga somente questões constitucionais, porque em situações de foro privilegiado para alguns atores, né, com prerrogativas especiais, ele também serve como uma corte penal. Isso é importante pontuar, eu acredito, e também fazer um questionamento até que ponto essa corte constitucional realmente julga questões chamadas da sociedade civil, já que foi feito um levantamento de que somente 14% das ações de controle de constitucionalidade concentrado realmente diziam respeito a direitos fundamentais e humanos de interesse da sociedade como um todo. Bem, colocado isso, uma pequena justificação do estudo de caso dos direitos humanos no cárcere. Esse assunto a gente julga de grande relevância porque ele tem chegado cada vez mais para decisão nas cortes brasileiras devido ao estado caótico que chegou o sistema prisional brasileiro. E também na Corte Interamericana de Direitos Humanos, esse é um tema que tem sido colocado já há muito tempo, que gerou diversas condenações no Brasil e que no momento
está tramitando na Corte Interamericana a junção de 4 denúncias contra o Brasil no sistema carcerário, e a própria Corte decidiu agregar esses casos, essas denúncias, sob a alegação de que haveria aqui um problema estrutural do sistema brasileiro. Para nós, então, a questão que a gente coloca como pauta de discussão é considerar que aqui, além da questão jurídica, né, a gente tem uma questão verdadeiramente política, nos termos do paradoxo indicado pelo Santiago Ninho, ainda nos anos 80. Porque esse jurista argentino, ele reconhecia, de um lado, a importância do sistema internacional de proteção dos direitos humanos, mas num sentido também muito realista em entender que essa proteção muitas vezes se colocava de uma forma meramente formal, porque ao mesmo tempo que os estados, como é o caso do Brasil, reconhecem a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e dos pactos e dos tratados internacionais, existe uma certa criação de obstáculos por parte do próprio Estado, e a gente verifica isso dentro do próprio judiciário, um obstáculo, portanto, para exercer de maneira efetiva esses mecanismos internacionais reconhecidos pelo Estado brasileiro. Bom, nessa medida, a pergunta que a gente coloca, ela teoricamente se apresenta da seguinte forma: até que ponto essas decisões da Corte Interamericana elas são reconhecidas pelo STF, não simplesmente, então, no sentido do Brasil reconhecendo as condenações em âmbito internacional, mas no sentido de realmente estabelecer um diálogo em termos de ouvir, compreender e aplicar o que essa Corte Internacional tem decidido em termos de direitos humanos e os direitos humanos da pessoa presa. Como esses direitos são assegurados, como eles devem ser, portanto, concretizados pelos Estados nacionais. Existem muitas decisões da Corte, de forma bastante detalhada, definindo e concretizando o que seriam os direitos humanos da pessoa presa. E a nossa pesquisa, a nossa indagação era justamente: será que essa multiplicidade, essa diversidade de decisões, que serviria de parâmetro para as questões que estão sendo decididas no Brasil nesse âmbito, estão sendo levadas em consideração? Essa foi a pergunta que a gente fez. E o Antônio vai falar agora um pouco de como foi feita essa pesquisa jurisprudencial e a seleção de alguns casos mais emblemáticos que ele encontrou na pesquisa. Primeiramente, boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Conforme a professora Beatriz disse, a pesquisa partiu de uma inquietação não mais nossa, minha também, por atuar diretamente na execução penal, visitar constantemente os presídios, que são os locais aqui no Brasil onde se cumpre a pena privativa de liberdade, o cárcere mais especificamente, e notar que, embora nós tenhamos uma construção jurisprudencial muito rica no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, esses presos, esses segregados, continuavam a sofrer lesões contumazes em sua esfera da personalidade, em seus direitos, independentemente assim, desses direitos serem a miúde previstos nas Cortes Interamericana e no Pactos Internacionais. Inicialmente eu joguei no site do STF, no campo destinado à pesquisa, alguns termos, alguns significantes sobre o cárcere. Os elementos de pesquisa foram basicamente cárcere, execução penal, direitos humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos. A conclusão, o resultado dessa pesquisa foram basicamente 15 acórdãos que foram proferidos pelo STF, pela Suprema Corte Nacional, e dentre eles eu pude notar que alguns apenas faziam referência de relance a esses, ou seja, eram só mencionadas, tangenciavam a questão relacionada aos direitos humanos e não tinham como verdadeiro fundamento da decisão jurisdicional
as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos ou mesmo os pactos internacionais de direitos humanos. Eram usados como obter dicta mesmo, de forma que não faziam parte da fundamentação. Dentre esses, mais emblemáticos, talvez, eu encontrei duas ações assim propostas. A primeira delas é a DPF 347. A DPF 347 é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. É um instrumento previsto no Brasil para situações nas quais não há uma afronta direta à Constituição através de uma lei posterior, mas sim alguns regulamentos ou algumas condutas administrativas que de alguma forma lesionam uma Constituição e, a par disso, os direitos fundamentais a que eu atribuo a parte de direitos humanos, porque previstos duplamente, tanto em tratados de direitos humanos como na própria Constituição. Na verdade, os tratados de direitos humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao atribuir um significado àqueles conteúdos daqueles tratados, passam a integrar o ordenamento jurídico nacional. Então, houve uma verdadeira ADPF pelo descumprimento do que determina os tratados e, consequentemente, as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqui no Brasil, existe um rol de legitimados à propositura de ações diretas e a DPF ela também é um caso desse, ela também é um caso disso no STF. E os partidos políticos com representação no Congresso Nacional são alguns desses legitimados. Essa ação foi proposta, na verdade, foi capitaneada, foi abordada por um jurista aqui no Brasil, que ele chama Daniel Sarmento. Ele é vinculado a uma universidade estadual aqui no Brasil e entrou com a ação questionando, utilizando inclusive como fundamento uma teoria que foi desenvolvida nos tribunais de vocês, como originariamente, que foi a relação de estado de coisas inconstitucional. E ele, para fundamentar essa inconstitucionalidade, ele se pauta nessa ideia de estado de coisas inconstitucional, no qual o cárcere representaria uma situação na qual os direitos fundamentais eram vilipendiados de uma forma paulatina, de uma forma cristalizada, e os nossos instrumentos, o nosso judiciário continuaria essas lesões independentemente, ou seja, essas lesões eram institucionalizadas. A DPF 347 ela reconheceu esse estado de coisas inconstitucional. O fundamento da petição inicial, que foi objeto da nossa pesquisa, é muitas das vezes extraída das decisões da Corte Interamericana. E a decisão do tribunal, ela tangencia, ela trata dessas decisões da Corte Interamericana. Contudo, o que a gente pôde verificar é que, apesar de fazer referência, apesar de ter como objeto as decisões da Corte, apesar de buscar fundamento nas decisões da Corte, a concreção desses direitos passou largo. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o seguinte: no que toca principalmente assistência material ao preso, alimentação, no que toca a saúde do preso, do encarcerado, a orientação sexual, a liberdade de orientação sexual do encarcerado, no que toca a proibição e vedação de tortura, a Corte Interamericana ela estabelece o que seriam esses direitos. Ela não passa só a vedar a tortura, ela deixa o campo de abstração e passa para um campo de concreção. A par disso, o STF em nenhum momento, a Corte Constitucional Nacional, ela em nenhum momento concretiza esses direitos, ou seja, reconhece o estado de coisa inconstitucional, ou seja, o Brasil vilipendia, o Brasil, através do seu cárcere, lesiona de forma contumaz os direitos humanos que são estabelecidos pela Corte, mas ela não concretiza. Ele não, poderia ter dado um passo a mais. A gente deixa isso bem claro no nosso artigo que foi submetido ao Congresso, foi aprovado, que poderia ter dado um passo a mais ao fixar quais seriam essas lesões e através de um mandar fazer, com que o executivo, que o órgão responsável, concretizasse esses direitos. Ou seja, ele chancela praticamente uma conduta do Estado que, no meu ponto de vista, não é legítima. Mesmo nós já temos sido condenados várias vezes, inclusive o presidente Urso Branco já tem sido condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse ponto. Essa foi uma das ações, ou seja, eu achei que ficou muito pouco. Nós chegamos à conclusão de que o STF teve uma conduta muito tímida com relação a esse ponto. Ele poderia ter ido além, poderia ter ido mais, poderia ter falado mais.
O segundo o instrumento que nós encontramos no STF é o recurso extraordinário 592 e 581. Diferentemente do primeiro, que foi uma ação originária que foi proposta por um dos legitimados a atuar diretamente no STF, esse não, esse chegou, é um processo individual no qual se questionava uma situação específica de um presídio no Brasil, se deveriam ser feitas obras emergenciais destinadas a melhorar as condições materiais daqueles encarcerados. Nesse, o STF impôs a obrigação ao Estado, Rio Grande do Sul, né, só melhor no Rio Grande do Sul, impôs a obrigação ao Estado do Rio Grande do Sul para que ele efetuasse reformas que melhorassem as condições de vida daqueles encarcerados. E fundamentou-se muito em decisões exaradas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nesse, há uma atitude um pouco mais ativa do STF ao verificar que há lesão e, paralelamente, já determinar a concretização desses direitos humanos. Ou seja, a gente nota que, no que tange ao diálogo entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o nosso STF, Supremo Tribunal Federal, o Brasil ainda é muito tímido com relação a buscar essas fundamentações, a concretização desses direitos e implementá-los no cárcere. Inclusive, a Corte chega a definir o que seriam os critérios para reconhecimento de superlotação carcerária. Depois que ficou pronto o nosso artigo, inclusive, houve uma decisão, professora, que a gente conversou a respeito disso, na qual o STF reconheceu o direito de indenização no caso da superlotação, que as condições materiais dos presídios em si seriam uma violação aos direitos fundamentais e aos direitos humanos dos encarcerados, passível de indenização. Bom, o que a gente verifica é realmente um grande desafio, né, na medida em que a gente ainda caminha não só no sentido do reconhecimento desses direitos, que foi uma questão discutida durante muito tempo no STF, né, e qual o status desses tratados e, consequentemente, também dessa legislação. E, enfim, o desafio que fica para a gente é um diálogo real, né, em que efetivamente a Corte internacional seja vista como uma interlocutora, né, não no sentido necessário de que se vá acatar e ouvir exatamente tudo o que a Corte Interamericana coloca, porque isso também é uma questão política a ser decidida pelos Estados nacionais, mas, enfim, a partir do momento em que houve essa submissão à jurisdição, como que pode ser feita essa intermediação, né? Nosso tempo está estourado, nós agradecemos o espaço e desejamos um ótimo congresso para todos aí. Boa noite.